noite a todos. Espero que me estejam a ver bem, a ouvir bem. Só a ver se a Maria entra. Vamos esperar um bocadinho. Olá a todos, boa noite. As pessoas estão a entrar, vamos só esperar, está bem? Vamos lá, já entraram algumas pessoas. A Maria Palha, que é com quem a convidei hoje para estar aqui, ainda não entrou, vou só esperar que ela entre para adicioná-la. Entretanto, para os que já entraram, esta live de hoje vai ser sobre um tema muito interessante. Imensa gente enviou perguntas, quer a mim, quer à Maria, que é um bom sinal, é sinal que as pessoas estão curiosas sobre o tema. A Maria, ela é psicóloga, ela já trabalha desde 2006 e logo após acabar o curso ela candidatou-se aos Médicos do Mundo e então, desde então que faz missões pelo mundo inteiro, quer em situações de crise humanitária, quer em situações de guerra, pós-guerra, situações de catástrofes naturais. A Maria já percorreu o mundo a trabalhar precisamente as emoções, principalmente em situações de crise. E eu conheci a Maria há relativamente pouco tempo, mas desde cedo, desde logo, nós nos entendemos muito bem, temos uma forma de pensar e de trabalhar parecidas e estamos muito em sintonia. E por isso é muito bom, porque desde logo nos conectamos bem uma à outra. E entretanto surgiu esta ideia de falarmos como é que a nutrição e a psicologia, o tratamento, o trabalhar as emoções, funcionam tão bem juntas em prol olha, a Maria já chegou, em prol da melhoria do paciente. Eu vou então chamar a Maria, vamos ver, espero que funcione. Vamos lá ver se ela entra. Olá Inês, consegues-me Olá, ouvir? boa noite. Perfeito. Sim, perfeito. Deixa-me pôr aqui, também te consigo ouvir. Boa noite a todas e a todos. Então, não sei se ouviste a apresentação que eu fiz Não, tua. não cheguei a tempo. Não? Acabei de chegar e não consegui. Já fiz assim uma breve apresentação e estava a falar que nós conhecemos há relativamente pouco tempo, mas que meio que ficamos logo em sintonia, a forma de trabalhar uma da outra, meio que vai muito de encontro, não é? Ao que as duas fazemos. E ia começar a dizer que tu há umas semanas atrás ligaste-me e sugeriste esta live, não foi? E pronto, para falarmos um bocadinho como é que os nossos dois trabalhos juntos funcionam tão bem para os nossos pacientes e na melhoria dos sintomas de ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, etc, etc. Porque eu acho que as pessoas não têm tanto a noção que, para além da parte emocional, existe uma parte bioquímica, celular, metabólica, que é preciso ser trabalhada, e se trabalharmos as duas frentes, então os resultados vão ser muito melhores. Sim, olha, sem dúvida, a ideia surgiu muito porque o que eu vejo em consultório, as pessoas que procuram apoio psicológico e que vêm procurar ajuda em determinadas fases das suas vidas, é que muitas vezes surge a necessidade de fazer algumas mudanças em termos de hábitos, alteração de hábitos saudáveis, e muitas vezes a alimentação não está incluída neste pacote. E então, quando eu comecei a perceber um bocadinho mais, e não percebo assim tanto, por isso é que eu achei que fazia sentido nós articularmos
deste lado mais da nutrição funcional, eu vi automaticamente a necessidade existe, pelo menos quando com as pessoas com quem eu trabalho, eu tento sempre fazer aqui uma articulação, envio sempre as pessoas para fazerem análises, para confirmarem que em termos físicos estão bem, e muitas vezes em termos da nossa medicina tradicional, este tipo de algumas dimensões mais a nível hormonal, a nível químico, não é contemplado. Então as pessoas voltavam a dizer, sim, eu estou bem. E meses mais tarde, se calhar, descobriam que o cortisol estava muito alto e não sabiam o que é que isso significava. E então, na verdade, era um bocadinho isto. Do meu lado, o que eu achava interessante era tu conseguires explicar às pessoas que nos estão a seguir e a ver o que é isto da nutrição funcional e depois irmos percebendo aqui um bocadinho melhor como é que dentro destas patologias que tu recebes e que eu recebo, pode haver aqui uma combinação das duas áreas, porque para mim faz muito sentido em termos de intervenção. E depois percebi que para ti também. Por isso, pronto, olha, vamos a isto. Não sei se quiseres começar por esse lado. Não, eu posso começar então, se calhar, por explicar isso que disseste, o que é nutrição funcional. E antes até de ir aí, eu queria dizer que é uma necessidade também que eu sinto em quase todas as minhas consultas, porque na realidade é que nós, não só atualmente, mas já há algum tempo, eu sinto que as pessoas têm, a parte emocional é muito negligenciada. E as pessoas não têm noção do importante que isso é para a saúde como um todo, não é? A saúde não é só o não estarmos doentes, não é? É muito mais do que isso, é sentirmos plenos em todos os âmbitos. Pronto, e aqui entra um bocadinho a nutrição funcional, porque a nutrição funcional é uma visão um bocadinho mais completa da pessoa que está à minha frente, não é? Não é só, pronto, veio porque tem um problema no fígado. Então, se tem uma doença hepática, eu vou-lhe dar a dieta para a doença hepática. Não, uma doença hepática no paciente A ou no paciente B, eu vou trabalhar de formas completamente diferentes. Porque o que eu vejo é uma visão inteira do paciente. Então, eu vou avaliar os desequilíbrios bioquímicos, desequilíbrios hormonais, desequilíbrios de sistemas, de órgãos e na minha consulta eu avalio também, ou tento entender como é que está a parte emocional, como é que está a parte mental, como é que está a parte espiritual da pessoa que fazem parte da pessoa. A pessoa não é só o corpo ou só a doença que ela tem, não é? Não é só uma diabetes, não é só um hipotiroidismo. Tem tudo envolvido nessa pessoa. E nessa análise eu consigo perceber que muitas vezes a parte mental, espiritual e emocional das pessoas são muito negligenciadas. As pessoas, na correria da vida deixam andar, vão tratando as coisas, dói-me aqui, vou tratar, e perdem-se um bocado nesta noção do que é a saúde integral da pessoa. Pronto, e essa é a visão funcional, é nós olharmos para cada pessoa. Cada pessoa é uma combinação única de todos esses fatores. E então é uma necessidade que eu tenho também, porque não é a minha área, não é? Eu trabalho a minha parte, mas a parte emocional, mental, eu não tenho competências para isso. E então eu sinto imensa necessidade de reencaminhar para alguém para trabalhar em conjunto. Porque para além da nutrição funcional, trabalhar de uma forma mais integrativa, mais integral, uma visão mais integral da pessoa, o trabalhar multidisciplinarmente, ou seja, eu trabalhar com outros profissionais de saúde que tenham também esta visão mais integrativa da pessoa, vai ajudar a atingir os resultados que nós queremos com o nosso paciente, não é? Porque vamos trabalhar todo o conjunto de fatores que é uma pessoa, não é? Uma pessoa não é um conjunto de órgãos. Nunca foi. Sem dúvida. E é engraçado. Uma visão mais convencional pensa isso, vê a doença, muitas vezes nem vai ver a causa, vai aliviar os sintomas, mas não resolve o que é que a saúde dessa pessoa, não é? Então... Pois é mesmo isso. E o que eu vejo, por exemplo, algumas perguntas que nos fizeram hoje para este live foram super interessantes,
E tocando aqui nesta parte mais do stress e da depressão, são assim as patologias que são as patologias muito procuradas e muito faladas também em todos os lugares. Quando olhamos para este tipo de problemas emocionais, o que se vê muitas vezes, isto significa que a pessoa precisa, se confronta com o facto das antigas estratégias não estarem a funcionar e então tem que haver aqui um reajuste total. Às vezes, alteração do tipo de relacionamentos que se tem, às vezes o tipo de alteração do tipo de práticas de exercício físico. Hoje, por exemplo, uma paciente minha dizia-me: eu sempre adorei fazer musculação, mas neste momento não posso mais ver os meus músculos. E isto é nada mais, nada menos do que um sinal de alerta de que esta estratégia de exercício físico que ela utilizava não está a funcionar, tem que ser alterada. Só que as pessoas ficam muito assustadas. E quando na componente emocional existe aqui este lado de ter, a nível da intervenção de terapia, de ter que alterar hábitos, falamos de vários hábitos, inclusive a da alimentação. E por isso eu acho tão interessante haver aqui esta ligação, porque tal como tu falaste, não somos um conjunto de órgãos, também não somos só um tipo de prática. Agora para ficar bem emocionalmente só vou ter que fazer, é só este caminho. Não. É um conjunto de coisas que faz com que sejamos estes seres humanos tão ricos, com tanta vida, com tantas dimensões e tantas camadas. Por isso eu valorizo imenso este tipo de intervenção e, acima de tudo, conseguirmos olhar para a nutrição como uma nutrição. Eu falo imenso em nutrição emocional e até já podemos falar sobre isto aqui um bocadinho mais à frente, porque é tudo o que consumimos. E o consumimos é o que nos passa à frente, é o tipo de pessoas com quem nos damos, é o tipo de programas que vemos na televisão, o tipo de livros que escolhemos para ler, o tipo de interações que temos com o mundo lá fora. E isto é extremamente importante. E depois, o que nós consumimos para o nosso próprio corpo, não é? Que supostamente o nosso melhor amigo. Exatamente. Sim, acho que sim. E estavas a falar das perguntas, realmente eu fiquei super surpreendida, porque sei que este tema é interessante, claro, eu adoro, tu adoras, mas fiquei super surpreendida com o nível de perguntas que fizeram. Nota-se que as pessoas, eu fiquei mesmo contente com as perguntas que fizeram. Achei que são perguntas interessantes, todas elas batiam nos pontos que nós aqui pensamos em falar. E de forma já a responder a algumas, que era um dos pontos que nós tínhamos decidido falar aqui, era eu explicar mais ou menos esta relação, o que é a nutrição e como é que a nutrição então, qual é o papel da nutrição nesta questão das emoções e como é que isto funciona, não é? Pronto, isto não é assim muito fácil de resumir e eu estive aqui a pensar como é que eu iria explicar isto, não é? Mas de uma forma assim muito simplista e assim muito resumida, as emoções, a parte mental, tem a sua componente biológica, não é só. Era o que tu dizias, nós somos várias camadas, não é? E tal como os nossos órgãos não são só biológicos, também têm a parte emocional que interfere nos órgãos, o contrário também se passa. Então, eu diria que de uma forma assim muito rápida, a nutrição funcional consegue equilibrar todos estes processos metabólicos e bioquímicos que vão interferir. Aqui, mais diretamente, podemos falar de hormonas ou neurotransmissores, não é? E que são a parte biológica das nossas emoções. A nutrição tem aqui um papel fundamental. Porquê? Porque nós conseguimos modular desequilíbrios. Muitas vezes uma pessoa ansiosa, por exemplo, uma pessoa com um distúrbio de ansiedade grave, limitativo da vida cotidiana, muitas vezes tem os neurotransmissores, a parte dos neurotransmissores completamente desequilibrada e que nós conseguimos com algumas estratégias focadas, porque era alguém me fazia uma pergunta que era quais são os alimentos bons para uma pessoa ansiosa? Isso não existe, não é? Que cada pessoa é uma pessoa, e os alimentos que são bons para mim podem não ser bons para ti, para a ansiedade e para qualquer outra coisa, não é? Mas o que eu tenho que ver numa pessoa que tem essa ansiedade é perceber como é que está a parte dos neurotransmissores, como é que está a parte hormonal. E através de vários sintomas eu consigo entender. Claro que depois há uma data de exames que podemos fazer, análises, exames de DNA, que já vamos falar também sobre isso, ver a componente genética e como é que a nutrição consegue manipular os genes, que é um conceito novo, relativamente recente, não é?
Para a maioria das pessoas isso é impensável, achar que nós conseguimos manipular os nossos genes, como assim, mas eu já vou explicar isso. Mas para dizer que eu tenho que entender numa pessoa que está à minha frente, que tem ansiedade ou que tem uma depressão, quais são os desequilíbrios dessa pessoa. Porque uma pessoa com ansiedade pode ser, por exemplo, um distúrbio no eixo do cortisol, ou seja, uma pessoa que tem uma ativação do cortisol extrema. Então, eu tenho que tentar bloquear essa ativação. E isso é com estratégias nutricionais, às vezes com suplementação, recurso a suplementação ou não, mas com estratégias nutricionais eu consigo ir trabalhar nas enzimas ou nas proteínas que estão a ativar esse eixo. Por exemplo, se eu consigo perceber que essa pessoa, para além de ser muito ansiosa, está extremamente cansada, tem os horários todos trocados, ou fica muito mais ativa à noite e muito cansada e prostrada durante o dia, eu começo a perceber pelos vários sintomas, algumas análises, que se calhar ela está com uma disfunção no suprarrenal, na produção de hormonas, como a adrenalina, a noradrenalina, cortisol, etc. E aí vai ser uma estratégia completamente diferente. E pode ser também, e isso é o que acontece na grande maioria dos casos que eu atendo, é desequilíbrios intestinais. As pessoas não têm noção de como o intestino e o cérebro têm uma ligação direta, é como eu costumo dizer, é uma ligação direta. O segundo cérebro, não é? O primeiro. É o segundo cérebro, exatamente. Aliás, o intestino é o nosso segundo tudo. Tudo. É o nosso primeiro até sistema imunitário, ou segundo, se não quisermos ser tão extremistas. É o nosso segundo tudo passa pelo intestino. Então, à partida, se o nosso intestino não está bem, se nós não temos bons hábitos intestinais, e bons hábitos intestinais é, para que as pessoas saibam, ir à casa de banho todos os dias, 1 a 2 vezes por dia, não ser preciso esforço para ir à casa de banho, a coisa é rápida, não demora muito tempo, não tem que demorar. E depois a famosa, as fezes têm que ter a cor esperada, não é? Não podem ser amarelas, por exemplo, ou muito verdes, não podem boiar, têm que afundar, têm que ser formadas, ou seja, se qualquer coisa deste aspecto não está bem, então o nosso intestino não está bem. E eu imagino que a maioria das pessoas que nos estejam a ouvir agora vão dizer, afinal, o intestino não está bem, não tem estas características todas. Pronto. Mas o intestino, depois, claro, que o distúrbio intestinal pode ir desde uma simples desbiose, ou uma hiperpermeabilidade intestinal, ou um supercrescimento bacteriano do intestino delgado, pode ser diversas coisas e é isso que temos que avaliar depois em consulta. Porque cada distúrbio tem o seu tratamento. Mas o que nós não temos noção, por exemplo, é que as bactérias do nosso intestino, elas, por exemplo, produzem serotonina. A serotonina é a hormona do bem-estar. Parte dessa serotonina sai. Estamos aqui com um nível de serotonina elevado. A serotonina, ela tem ação no próprio intestino, ou seja, as bactérias, se elas forem as nossas boas bactérias, elas vão produzir serotonina, que vai ter ação na motilidade do intestino. Por isso, muitas vezes, uma ansiedade ou uma depressão que é associada a uma obstipação crónica, muitas vezes o problema está na produção de serotonina, porque ela não faz nem efeito local no intestino. A serotonina do nosso live tem... Estão a ouvir? Eu não sei se dava para receber, mas estamos num direto. Peço desculpa. Olha, sempre a aprender. Não sou muito nova nestas coisas das lives. eu até queria pegar, agora nesta entrada, este corte de serotoninérgico que nós temos, e até complementar. Porque o que eu acho maravilhoso nesta combinação das duas áreas é, por exemplo, o paciente que me entra pelo consultório com um ataque de ansiedade ou com um distúrbio de ansiedade. A primeira coisa que eu vou querer explorar, ou tentar explorar em conjunto, é exatamente o que é que representa uma ameaça para esta pessoa. Porque a ansiedade é nada
mais do que a representação de que há uma ameaça que nos coloca a vida em perigo. E isto pode ser coisas muito simples, como às vezes falar com a autoridade ou enfrentar a autoridade, às vezes falar em público, ou seja, o público representa uma enorme ameaça, às vezes o medo de ser rejeitado, ou a hipótese de poder ser rejeitado. E qualquer uma destas ativa todo o sistema nervoso central e condiciona a 100% o nível de adrenalina que é produzido, o nível de cortisol e coloca aquela pessoa num estado de muita ansiedade. Então, em consulta, a representação da ansiedade, ou seja, o que é que representa uma ameaça, o que é que leva esta pessoa a chegar assim, quais são os triggers, que mecanismos é que usa para lidar com isto, o que é que depois, como é que faz para estabilizar, é uma intervenção que é feita, mas muitas vezes as pessoas não fazem ideia do que estás a falar. Por exemplo, esta questão da componente digestiva, muitas vezes a nível de químico. O que é que acontece quimicamente? Porque é que eu de repente tenho o coração a saltar-me pelo peito e ainda esta semana tinha uma paciente que me dizia ele parece que vai saltar. E a questão é, ok, eu sou ansiosa, não, já sei disso, já estamos a tratar esta questão há imenso tempo, mas porquê é que isto acontece? E quando de facto há esta desconexão e há a transmissão da informação, se passa a informação do que é que acontece, como é que o sistema nervoso simpático, o parasimpático funcionam, o que é que pode ter aqui ser trabalhado, é fantástico. E ter aqui alguém, neste caso, da nutrição funcional, uma doutora Inês Ruivo, que de repente chega e que avalia tudo isto e diz, olha, os seus níveis de cortisol já estão por si só alterados, ou seja, é possível que esteja a ter insónias, por exemplo. Para quem não sabe, qual é o hormônio do stress. Então, mas a Inês, corrige-me se estiver a dizer coisas que não são muito ajustadas. Pronto, para mim é assim que eu explico aos meus pacientes que, de facto, quando se tem a hormona do cortisol muito, muito oscilante, as pessoas podem ter aqui distúrbios nos momentos de sono e tudo mais. Quando têm esta informação, as pessoas começam a perceber e a dar um sentido ao que se está a passar. Não só um sentido emocional, mas também um sentido físico, porque o seu corpo fala. E é esta linguagem mais de tradução do que se está a passar com o nosso corpo, que quando é junta com uma componente que a nutrição funcional faz e uma componente emocional que pode ser trabalhada em consultório, é, para mim, a pílula mágica para prevenir uma série de distúrbios. No fundo, é um bocadinho a medicina tradicional chinesa, quando fala dos órgãos e que as emoções são absorvidas pelos órgãos, e então o órgão adoece e não consegue digerir. Não é o que nós fazemos, mas no fundo a teoria por trás, pelo menos como eu vejo, é um bocadinho assim. E é fantástico conseguir-se ter este conhecimento com alguém que de repente só está a olhar para o nosso mapa genético, para o nosso ADN e dizer, olha, a tua adrenalina aumenta aqui, porque depois pode ser desconstruído do outro lado, ok, o que é que representa para ti um perigo, uma ameaça, uma aventura? E então há um trabalho conjunto que é feito e acho isso delicioso, delicioso. Mesmo esta análise de fezes que fazias, se as pessoas souberem fazê-lo em casa, sabem quando procurar ajuda. E isto é fundamental, porque é informação. Para mim é saúde pública. Pois, totalmente. Porque a maioria das pessoas chega à minha consulta, imagina, por um motivo de diabetes, imagina. E eu começo a fazer a anamnese e começo a ver o intestino está há anos, já é uma situação crónica que está mal, tem uma grande inflamação no intestino. Já estou a ouvir. Estão a dizer que agora. Não, já estou a ouvir Estão a bem. dizer que não me ouve. Estou a ouvir bem. Começou mal, mas agora está ótimo. Sim. Pronto. A questão é o quê? Que muitas vezes as pessoas vêm por um motivo, mas eu consigo detectar tantos desequilíbrios, que nós temos é que começar a tratar dos desequilíbrios e a colocar a casa em ordem. E depois vamos ver o que é que sobra. E muitas vezes, e eu sinto isso, por exemplo, outra ligação direta entre nutrição e ansiedade ou depressão, por exemplo, é as intolerâncias alimentares. As pessoas não sonham, mas muitas vezes são alérgicas a alimentos que comem a vida inteira, porque nós temos vários tipos de alergias e agora eu não vou entrar em grande pormenor, porque isso é uma área que dava para outro trabalho, mas as pessoas muitas vezes têm uma alergia que são chamadas alergias tardias, que não dão sintomas imediatamente, por isso a pessoa nunca associa aquele mal-estar ao alimento que consumiu, porque não é uma direto. E nós vemos muitas vezes que essas alergias tardias inflamam de tal forma o intestino
que, primeiro, para além de destruir, obviamente, a flora intestinal que lá está, por isso lá está, não vamos ter essa ligação direta entre o sistema nervoso central e as bactérias interrompida. Nós vamos ter outro tipo de bactérias, que são bactérias disbióticas, em vez de formar, por exemplo, serotonina ou outros neurotransmissores, vamos estar a produzir outro tipo de substâncias que vão então inflamar o nosso sistema nervoso central. E então aí temos fadiga mental, temos cansaço, e isso tudo pode ser tudo, vários gatilhos, não é? Ou triggers para uma depressão, uma pessoa que já não se sente capaz, que por algum motivo a parte cognitiva já não está como era antes. Estou-me a pedir para repetir o nome, são alergias tardias. As alergias tardias, existem as imediatas e depois temos alergias tardias. Mas, por isso é mais uma causa, ou seja, é mais um fator que nós temos que ter em causa quando eu estou perante um paciente com imensa ansiedade. E o que eu estava a dizer é que muitas vezes elas vêm, por exemplo, com diabetes, mas o intestino está um caos. E eu começo-lhe a perguntar, mas isso é normal? É normalíssimo em mim, eu sou assim desde que me conheço. As pessoas Eu disse, não, mas não é habituam-se a normal. sofrer e às tantas isso passa a ser um estado normal. Exatamente, e com a ansiedade é a mesma coisa. Eu começo a fazer perguntas e vou começando a direcionar. Eu só dizer, exatamente, eu somos todos ansiosos. Isto é uma coisa. É engraçado. Mas não gostava de não ser. É engraçado agora que falas nisto, porque isso acontece exatamente ao nível da terapia, do consultório. Quando as pessoas chegam e de repente já estão tão habituadas a terem relações tóxicas. Não, eu já estou habituada, eu nunca me dei bem nos meus relacionamentos. Sempre fui maltratada, sempre tive companheiros abusadores, mas lá em casa a minha avó era assim, a minha mãe era assim, a minha avó era assim, e de repente começa a saber, e como aquilo é uma história que faz sentido há tantas gerações, então as pessoas continuam a consumir aquele padrão. E é aqui que eu comecei, não é inovador o termo, mas comecei a usá-lo cada vez mais, a falar de nutrição emocional, que é muito este ponto que leva, no fundo, conseguirmos fazer aqui um scan, isto ao nível de trabalho emocional, do que é que nós estamos a consumir que é tóxico para nós. Um bocadinho como estas alergias tardias, porque isto da saúde mental, há coisas que são imediatas, mas são muito poucas as coisas que nos provocam um estado de alerta automático. Normalmente, quando se vai ver, são histórias que já vêm para trás, há um histórico de há muito tempo que se passa ao mesmo padrão, que se repete a mesma situação, que a pessoa tenta fazer diferente e não consegue, ou não faz diferente, mas até acha que devia e há ali um bloqueio para a introdução da alteração de comportamento. E é exatamente, é a mesma linha de ação, só que a nível emocional. E acho mesmo interessante, até vou começar a assumir esse termo de alergias emocionais tardias, porque faz mesmo sentido para a componente emocional também. E é por isso é que muitas vezes eu falo de autoconhecimento, para as pessoas saberem, mais do que tudo, o que é que estão a consumir nas suas vidas. Às vezes livros e estão a trabalhar um tema porque acham que é o tema mais importante das suas vidas, mas de repente aquele livro é extremamente ansiogénico e estão a lê-lo antes de dormir e não conseguem dormir. Isto é uma coisa muito simples, mas que acontece. Sim, diz. Não, é muito comum isso, uma pessoa até ter um hobby que gosta muito, mas não ter noção do Exatamente. E é este autoconhecimento que a nível emocional eu costumo puxar muito e que vou adorar fazer este trabalho e puxar pessoas para também conhecerem o seu corpo, ou seja, conhecerem-se por fora e por dentro. E isto não é um clichê, é mesmo saberem, olha, eu perante esta situação reajo desta maneira, o meu corpo reage assim, em termos alimentares eu posso ingerir isto ou não, ou devo evitar aquilo. E falavas destas intolerâncias alimentares e dos órgãos inflarem, não sei se falaste disto, dos órgãos ficarem mais inchados, se quiseres dar uma mini explicação de como é que funciona, porque eu tenho muitas pessoas assim, e há cada vez mais pessoas a cortarem no glúten, por exemplo. Não sei o que é que tu achas disto, ou mesmo o jejum intermitente, que alguém perguntava hoje se é saudável, que eu acho que está aqui um bocadinho nesta linha de quando a pessoa se sente inchada e pesada, e eu em consultório tenho pessoas com este tipo de situações. Não sei se quis dar a tua visão e a tua experiência com estes assuntos, ou se concordas, se não. Olha, pela minha experiência, quase toda a gente que não fala de não conhece. E eu não tinha esta
a ouvir muito mal. Não sei o que é que se está a passar. Será que estamos aqui numa hora de ponta de live? Sim, então estamos com concorrência de Não redes. sei. Agora estás Tem algumas interrupções. Há bocado estava a ouvir muito bem, agora não estou a ouvir tão bem. Não sei se lá em casa também estão a ouvir. Ah, não se ouve bem, também diz a Ana. Não sei. O microfone está mal colocado, será isso? Mas há bocado estava muito bem. Fizeste algo que ficou fantástico. E agora? Ah, olha que bem. Agora sim. Está bem agora? Sim. Agora Sim. sim. Filipe, obrigada. Estamos aqui a tratar das nossas questões técnicas, mas já está resolvido. O que é que acontece? As alergias imediatas, que são aquelas alergias, por exemplo, ao amendoim ou ao camarão, que nós comemos e ficamos com ou choque anafilático ou com a pele toda vermelha, é imediato. Há pessoas que têm alergias, por exemplo, ao peixe, que basta chegarem ao pé de uma peixaria que a pele começa logo a ficar vermelha. Essas são as alergias imediatas. E depois temos as alergias tardias. Estas dois tipos de alergias são mediadas por células diferentes do sistema imunitário. São reações completamente diferentes. E por isso as tardias podem dar sintomas até 15 dias após o consumo e são sintomas que podem ir desde enxaqueca, ou dor de cabeça, a obstipação, a ansiedade, por exemplo, porque vai inflamar e por isso pode dar ansiedade. E o que é que acontece? Estas alergias é uma ativação do sistema imunitário, por isso obviamente que vai haver uma inflamação. Esta inflamação, dependendo da alergia, pode ser mais generalizada ou pode ser mais localizada no intestino. Por exemplo, geralmente, quando as pessoas têm esta alergia tardia ao glúten, geralmente o intestino dessas pessoas está hiperinflamado. Já está muito, ataca muito a parede do intestino, depois já temos casos de hiperpermeabilidade intestinal, que é quando o intestino deixa de ser tão impermeável e passa a haver passagem de substâncias que vão ser eliminadas pelas fezes novamente para o organismo e então a inflamação passa do intestino para ser generalizada, pode dar, por exemplo, dores nas articulações, pode dar ansiedade porque o nervo vago, que é essa ligação direta entre o intestino e o sistema nervoso, essa inflamação vai até ao sistema nervoso, então vai causar, por exemplo, ansiedade. Então, essas alergias é muito importante nós detectarmos. Esse autoconhecimento que tu dizes também passa por ser um autoconhecimento de o que é que eu como que me faz mal, que me ativa, por exemplo, os hormônios do stress. O que é que me faz mal que me inflama tanto? E por isso eu vou ter todos estes sintomas que eu já expliquei. Então, esse autoconhecimento não é só na parte emocional. Tem que ser no nosso corpo. Nós temos que nos conhecer, saber aquilo. Porque muitas vezes a pessoa acha que está a fazer a alimentação mais saudável do mundo e está a fazer demais. Porque há pessoas que são, por exemplo, alérgicas à laranja. Tem uma alergia tardia à laranja no sangue. E então bebem um sumo de laranja todos os dias, acho que é super saudável, porque ser vitamina C e tem essas recomendações, normalmente temos que convir. Temos que aumentar a fonte de vitamina C. E nessa pessoa, nesse caso específico, está inflamada, está a fazer mal, está a reagir. E então, esse autoconhecimento é muito importante. E a questão das alergias não é um mito. Muita gente. Olha, agora estamos outra vez com o microfone baixo aqui. Não sei se o teu microfone está aqui com uns saltos. Olha, Não ouvem? sim, melhorou. Isto vamos pondo, vamos tirando. Faz parte da nossas desafios técnicos.
Pronto, mas o que eu estava a dizer é que é essa questão. Agora o glúten virou moda, não é? As pessoas não comem glúten. Muitas pessoas que estão com depressão, por exemplo, em consultório que tenho, que começam a fazer antidepressivos ou que fazem um processo de terapia e chega a uma altura em que, de facto, a medicação é posta em consideração e é um recurso que existe, e depois, numa segunda fase, começam a tentar fazer o desmame e começamos num processo de desmame, etc. E há toda uma alteração em termos alimentares. E uma das primeiras coisas que surge sempre é esta questão de retirar o glúten e a lactose. O que é que tu achas sobre isto, nomeadamente a nível de stress e a nível de depressão, ou mesmo de um distúrbio de ansiedade, onde é preciso termos as nossas medicações? O que é que tu achas desta retirar automaticamente estas duas substâncias? Achas que é preventivo? Achas que não? O que é que tens? Não, a minha opinião é a seguinte: nós não podemos retirar nada da nossa alimentação só porque sim. Nós temos que realmente ver, por exemplo, os laticínios. Nós só devemos retirar os laticínios. Bom, eu tenho uma questão muito particular com os laticínios, mas falando das evidências científicas que há, que é o que nós podemos falar com mais segurança, os laticínios, nós devemos retirar os laticínios se houver alguma intolerância tardia ou imediata aos laticínios ou à lactose. A lactose não é uma alergia, é uma intolerância, é uma deficiência numa enzima, não envolve o sistema imunitário. Mas, por exemplo, a minha opinião pessoal dos laticínios é que ou eles são biológicos ou então não são de todo um alimento. Ok. Pronto, porque são de tal forma contaminados que, na minha opinião, os laticínios não deveriam ser considerados um alimento no sentido que já são tão tóxicos que, pronto. Agora, se for um leite biológico e nós não tivermos alergia nenhuma ao leite, e depois existem aqui outras questões. Se nós estivermos, por exemplo, muito inflamados por outra causa, se calhar os laticínios não vai ser o melhor alimento enquanto não desinflamarmos o intestino, por exemplo. Porque é um alimento que ativa sempre, ou muita gente tem uma reação aos laticínios. Relativamente ao glúten, a questão é um bocadinho diferente. Acho que nós devemos sempre ver se temos essa alergia ao glúten ou não. Se tivermos, não há dúvida nenhuma, temos que retirar e vamos sentir melhoras imensas. E um dos sintomas de uma alergia ao glúten é a ansiedade. Eu não consigo explicar isto bioquimicamente. Ou melhor, consigo por todos estes mecanismos, mas assim, especificamente o glúten causa ansiedade. Não. Mas eu já tive vários casos no meu consultório, de pessoas que fizemos os testes, eram intolerantes ao glúten, eu retirei o glúten. E como é que eu retiro durante 30 dias e depois introduzo para ver a reação do organismo? É assim que eu deteto a intolerância na maioria dos casos. E a maioria dos casos reporta, a semana em que eu introduzi o glúten eu andei uma pilha de nervos. É o sintoma mais clássico. É o sintoma mais clássico que me aparece. Pronto, e eu retiro o glúten e a pessoa melhora substancialmente. A verdade é essa. Claro que muitas vezes pode melhorar única e simplesmente porque desinflama o intestino. Pronto, aqui há outras questões que nós temos que ir vendo, porque o glúten é muito inflamatório e o problema do glúten hoje em dia é que ele está omnipresente. Os pães não são fermentados como eram antigamente. Antigamente a fermentação era lenta, hoje em dia faz-se em horas, na padaria, se tanto, e por isso essa fermentação não vai degradar o glúten. Mas o trigo que se usava antigamente não é o trigo que se usa hoje, por isso claramente que hoje estamos a verificar uma subcarga de glúten no nosso organismo que ele não está preparado para isso. Por isso muitas vezes eu digo, e é muito difícil para as pessoas retirarem o glúten no dia a dia, as pessoas não estão preparadas para isso. Então, se eu deteto que não é uma alergia, eu digo para ficarem uns tempos sem consumir glúten e depois consumir de vez em quando, uma vez por semana, mas um pão de fermentação lenta, um pão, por exemplo, com espelta, que tem muito menos trigo. Pronto, ir variando e não ser aquela farinha refinada de trigo, porque é altamente inflamatória. Às vezes não é só o glúten, é o trigo que é altamente refinado. Aliás, os cereais muito refinados são muito inflamatórios. Se
sobre esta questão da inflamação, uma pessoa que está ansiosa, uma das primeiras sintomas que se fala é de facto a sensação de que o coração vai sair do peito e que não há espaço para respirar. E é esta sensação de não ter espaço que eu percebo perfeitamente quando tu depois fazes essa intervenção e há de facto aqui a retirada e a pessoa se sente mais leve, automaticamente está mais calma. Um bocadinho aqui a influência também do yoga, que nos permite ter espaço no organismo e depois retomar a ansiedade. É curioso isso, mas é muito importante o que dizes de não ser assim uma retirada, porque hoje está um bocadinho na moda. Vamos retirar vamos retirar a lactose. E o que eu retiro do que me diz é que, na verdade, é muito importante as pessoas saberem, ok, que tipo de corpo é que eu tenho para retirar o quê? Onde é que está, geneticamente, onde é que eu estou e o que é que eu posso... Sim, nós temos que perceber se temos essa intolerância, se temos essa alergia. E se essa intolerância é permanente ou é só porque, por exemplo, há muita gente que vem a dizer que é intolerante às leguminosas, que são um alimento tão essencial, tão rico. E muitas vezes só o são porque o intestino não está bem, não está preparado para digerir uma leguminosa. O mesmo às vezes acontece com outras alergias, por exemplo, o glúten, etc. Muitas vezes nós só temos é que preparar o nosso organismo. Claro que nunca podemos dar uma subcarga de glúten, o problema é que nós hoje em dia consumimos um exagero de trigo. E às vezes, trigo refinado, então muitas vezes o problema está aí. Pode não ser uma alergia ao glúten, pode ser uma intolerância ao glúten. E essa intolerância, muitas vezes nós conseguimos melhorá-la. Se for alergia, não. Alergia é alergia, não há volta a dar. Mas as intolerâncias nós podemos preparar, às vezes é secundária ao mau estado do intestino, por exemplo. É curioso, eu queria pegar nesse tema que usaste, que às vezes o organismo não está preparado para digerir determinado ingrediente, e é exatamente o que acontece em termos emocionais. Nós às vezes não estamos preparados para digerir uma perda, termos alguém muito importante. Ou às vezes não estamos preparados para digerir uma pandemia. Quantas pessoas neste momento estão super preocupadas com esta questão primeiro do confinamento, agora do desconfinamento, que supostamente é bom, mas que tanta ansiedade e preocupação traz às pessoas. E é esta preparação, é esta prevenção, que eu volto a tocar nesta questão do autoconhecimento. Se eu souber como é que eu reajo em situações destas, em situações adversas, se eu souber o que é que o meu organismo precisa de ingerir para me conseguir tranquilizar, eu vou conseguir digerir melhor ou preparar-me para digerir determinadas situações, seja uma perda, seja um trigo, porque de repente vou saber como introduzi-lo, e acho isto mesmo uma junção incrível. Hoje uma das pessoas perguntou-nos, eu gostei da pergunta de será que quando estamos ansiosos, como é que era, engorda-se só por se estar ansioso? Havia assim uma pergunta super engraçada. Não sei se tens alguma dica ou sugestão para isto, ou se tens uma opinião sobre isto. A nível das emoções, posso dizer que, bom, do meu lado, a intervenção que eu vou fazer não vai ser isso. Vai ser mais o que é que está a intoxicar neste momento que a faz sentir-se tão preocupada ou ansiosa. Mas do nível da nutrição profissional, não sei qual é a tua opinião, se tens alguma coisa que queiras... É assim, de forma muito indireta, o estarmos ansiosos pode engordar. Porquê? E isto é um conceito, não. Houve uma data de estudos muito recentes que mostram que o facto de nós estarmos inflamados, ou seja, de nós termos uma inflamação que se chama uma inflamação subclínica crónica, ou seja, nós temos os marcadores inflamatórios sempre ligeiramente aumentados, por isso é uma inflamação generalizada, mas que está lá. É subclínica porque os marcadores não vêm altíssimos, não é uma infecção de um dente que aí está uma inflamação. E essa inflamação atrapalha a perda de peso, ou seja, nós não conseguimos perder peso, não é tanto engordar, talvez, é mais os estudos o que mostram é uma pessoa que quer perder peso inflamada vai ter imensa dificuldade a perder peso. Outra coisa, se nós estamos ansiosos e temos insónia, as insónias inflamam um exagero. O facto de nós estarmos sem dormir ou dormir pouco significa que nós não estamos a produzir melatonina suficiente
E a melatonina é anti-inflamatória e temos com o cortisol, que é a hormona do stress, alto. O cortisol é mega inflamatório, ou seja, nós estamos durante a noite, e há vários estudos que mostram claramente que o cortisol noturno alto produz citocinas pró-inflamatórias. Ora, se nós temos uma ansiedade que nos dá insónia, porque nem todas dão, mas se temos uma ansiedade que nos causa uma insónia, nós estamos inflamados. Basta uma noite sem dormir que nós já estamos inflamados. Ora, estamos ainda a aumentar mais esta inflamação. Esta inflamação não nos ajuda a perder peso, tanto que pessoas, por exemplo, pessoas obesas que estão em dietas restritivas para perder peso e têm insónias não conseguem perder peso. Então, eu não sei se é possível engordar, ou seja, eu como as mesmas calorias, que era o que ela dizia, sem comer mais, não é? Eu como exatamente as mesmas calorias, estou ansiosa e estou a ganhar peso, isto é possível? Não sei, perder peso eu sei que é muito difícil, para quem está ansioso e neste caso inflamado, mas a ansiedade, se uma pessoa está ansiosa está inflamada, porque está com o cortisol alto e o cortisol inflama, então não há... Agora, se engorda, talvez o que esteja a acontecer é... a pessoa está intoxicada por algum motivo, está com uma intoxicação de algum produto tóxico ou alguma coisa, e o que acontece? Quando o nosso organismo está intoxicado e não está a conseguir eliminar as toxinas, ele dilui. O mecanismo de defesa. E ao diluir nós estamos a fazer retenção de líquidos. Esse aumento de peso pode ser uma retenção de líquidos, porque quando nós inflamamos, nós intoxicamos. E quando nós não dormimos, nós não depuramos. A melatonina, uma das funções da melatonina é desintoxicar o organismo. Ora, se nós não dormimos, estamos com insónia, não temos a melatonina que devíamos ter, estamos a intoxicar durante a noite, estamos a reter líquido. E é curioso, porque tu falas aqui desta intoxicação à noite e o que é que acontece com as ansiedades? Normalmente é antes de dormir que as pessoas juntam todas as suas preocupações para pensar sobre elas, na almofada. E isto é logo uma das primeiras coisas que, em termos da consulta de psicologia e de intervenção terapêutica, que se faz, que é tipo, ok, vamos procurar uma outra altura, fazer uma lista das preocupações e não nos intoxicarmos de preocupações à noite. Isto parece uma sugestão, mas isso é muito leviano. Pode até ser, mas eu aconselho a quem tiver este tipo de situações, fazer a sua lista de preocupações e olhar para elas faseadamente durante o dia ou numa hora específica que não seja à noite. Às vezes só o facto de passarmos as preocupações para o papel, elas diluem-se imenso. Não sei se é o efeito da melatonina a chegar, que em termos físicos já nos faz isto, mas a verdade é que elas ficam bastante mais diluídas e muitas vezes só uma alteração do preocupansómetro, que costuma ser à noite, como eu lhe chamo, já faz aqui uma diferença. E é curioso porque depois permite que, em termos do sistema nervoso central, também se tranquilize, etc. Olha, eu estou a ver que nós aqui estamos aqui com poucos minutos. Nós tínhamos tempo para fazer imensas coisas. E eu gostava de fazer uma pergunta, que é uma das coisas que eu mais fascinada fiquei, sobre o ADN Mind. Queres-me explicar o que é que achas sobre isto? O que é esta ferramenta? Porque eu achei maravilhoso e acho que em termos do apoio emocional é uma ferramenta fantástica para o que nós estamos aqui a falar em termos de diagnóstico e depois de orientação. Então, o que eu te falei foi o ADN Mind, porque eu trabalho muito com a nutrigenética, não é? Peço para fazer os testes de DNA. Eu digo DNA, tu dizes ADN, eu vou continuar no DNA, senão vou me baralhar toda. Eu faço os testes de DNA em que há um levantamento dos polimorfismos genéticos dessa pessoa. O que é este estudo da nutrigenética? É que até há bem pouco tempo nós achávamos que os nossos genes eram a nossa sentença, ou seja, nós nascemos com o nosso código genético, ele não se altera, é um facto, nós nascemos e morremos com os mesmos genes. O que se aprendeu há uma década, 2 décadas atrás, foi que nós conseguimos modular esses genes, nós só temos parte do nosso código genético ativo, o resto está silenciado, a grande maioria está silenciado. O que é que nós podemos fazer?
nós podemos ativar ou silenciar determinados genes. Pronto, esse é o poder, a ciência da epigenética. Dentro da epigenética, como é que nós podemos modular os nossos genes? Existe a nutrigenética e depois também há, por exemplo, a forma como as nossas emoções conseguem silenciar ou ativar os genes. Por exemplo, o medo baixa-nos a imunidade, ativa-nos os genes inflamatórios, por exemplo. Eu já li um estudo muito interessante sobre isso. A minha parte que me toca não é as emoções, mas é como é que a alimentação interfere. Então, esses testes só estudam aqueles polimorfismos genéticos que nós já sabemos, com evidência científica, que podemos modular, desligar ou ligar conforme a nossa intenção. E existe, no laboratório em que eu trabalho, existem vários laboratórios, eu trabalho principalmente com um, que tem vários testes, eles dividem, não estudam todos os polimorfismos sempre. Então há um deles, que é o DNA Mind, que eu acho espetacular, eu sou apaixonada pelo DNA Mind. Porquê? Porque eles estudam um conjunto de genes que vão interferir precisamente na produção de neurotransmissores, de hormonas. Como é que é a nossa resposta ao stress? Existem genes que nos dizem como é a nossa resposta ao stress, ou como é que pode ser, depois nós podemos modular. Ou seja, nós ativamos depressa demais o cortisol, conseguimos desligar o cortisol imediatamente ou falta-nos esse travão, geneticamente? Então, se me falta esse travão, que é o que eu vejo em grande parte das pessoas que eu faço o DNA Mind, que também só faço em casos específicos, se me falta esse travão do cortisol, então eu tenho que melhorar esse travão para o cortisol não travar e a pessoa não ficar com uma resposta prolongada no tempo ao stress, não é? Recebe uma má notícia e aquilo fica durante muito tempo, não é? O cortisol tem que disparar e logo a seguir tem que travar, pronto. Então é espetacular porque nós podemos ver o metabolismo da serotonina, da dopamina, da adrenalina e noradrenalina, então nós conseguimos ver quais são os nossos pontos fracos. Será que é por isso que eu tenho sempre uma má reação ao stress? E então eu consigo modular através da alimentação, às vezes eu tenho que retirar coisas da alimentação, outras vezes tenho que colocar, outras vezes através da suplementação. Uma das perguntas que nos faziam era, é possível substituir os químicos por alimentos ou suplementos? Nos antidepressivos, sim. Cada caso é um caso, mas eu já consegui. Na minha consulta. Uma situação destas, que alguém que está a tomar antidepressivos, não é? Que está a fazer a sua medicação e de repente faz um ADN Mind. Não sei se é possível fazer under medication, ou seja, sobre medicação, porque aí pode ser que até venham os resultados influenciados, não sei. Não vai, ok. Não, o DNA ele é imutável. O que eles mostram, não mostram o que é que está ativado, o que é que não está, mostram o gene. Okay. E depois... Isso nada interfere, nada. Mas imagina, esta pessoa, este caso, vai fazer o teste e de repente tu percebes o mapa desta pessoa para fazer o desmame da medicação e introduzir aqui hábitos alimentares. Já tiveste casos sobre estes? A minha ideia, quando eu vejo isto, para mim isto é o delírio, porque permite que as pessoas, depois de um processo terapêutico, depois da sua terapêutica medicamentosa, que querem de facto entrar aqui num estado mais sem medicação, mais natural, para mim eu vejo uma esperança muito grande, mas não sei qual é a tua experiência, não sei se... Não, eu já consegui, eu já tive duas, uma ainda está a fazer o desmame, mas duas já fizeram. Claro que aí o trabalho foi juntamente com, no caso, a psiquiatra. As duas estavam, uma estava num psiquiatra, a outra estava numa psiquiatra. E eu aí fiz o trabalho, eu mostrei o resultado do teste, discuti, no caso eles nem conheciam, eu expliquei, dei artigos, etc. E discuti que, por exemplo, estavam a tomar, uma delas estava a tomar o Prozac e queria largar, já tinha tentado várias vezes o desmame, não conseguia, até que eu sugeri o DNA Mind e nós vimos que o problema dela era no metabolismo da serotonina e por isso é que ela não conseguia fazer o desmame do Prozac. Então o que é que eu fiz? Eu fiz um reforço na produção de serotonina e ela conseguiu, juntamente com o psiquiatra, nós conseguimos reduzir. Claro que nela, antes de fazer isso, eu tive 3 meses a tratar o intestino dessa rapariga. Porque o intestino dela era um caso muito difícil mesmo. Ela tinha vários problemas intestinais
E nós tivemos primeiro a fazer um bom tratamento ao intestino. Só ao fim de 3 meses é que começamos a trabalhar na serotonina e a fazer gradualmente. E foi um caso de sucesso. E tive outro semelhante, não tão grave, e agora estou no desmame de outra. Estamos a tentar, pronto, mas nunca pode ser só isso, como eu te expliquei. Nesse caso, ela tinha outros desequilíbrios que tivemos que tratar primeiro, mas são tudo ferramentas que quanto mais nós soubermos, mais nós conseguimos agir nos alvos certos, é porque nada tem uma causa. E nem todas as doenças têm sempre a mesma causa, em pessoas diferentes as causas são completamente... E nunca é só uma, são sempre várias, então nós temos que agir no maior número delas, no máximo que conhecermos, não é? E então o DNA Mind é espetacular, e inclusive no DNA Mind vêm alguns polimorfismos que afetam aquelas compulsões alimentares, aquela fome emocional que as pessoas têm. Muitas vezes está lá a resposta. Então o que é que acontece? Nós muitas vezes estamos a trabalhar a parte emocional só, de tentar, imagino que seja isso que tu fazes, estou a supor porque não faço ideia, de tentar trabalhar a parte emocional nas horas em que há mais esta compulsão alimentar. E muitas vezes há um desequilíbrio bioquímico. E isso eu vejo muito, existem 2 ou 3 polimorfismos que nós conseguimos perceber que essa pessoa tem é que reequilibrar aquela parte enzimática dela. Claro que com o tratamento das emoções, porque ela chegou àquele ponto não foi só pela parte enzimática, não é? Mas a compulsão alimentar, muitas vezes nós temos que adaptar a estratégia. Muitas vezes eu até, por acaso nunca aconteceu, mas imagina, eu e tu temos uma paciente em comum que tem... E eu li e digo assim, Maria, atenção que a estratégia com ela não pode ser isto, porque ela tem uma deficiência enzimática, então tenta arranjar outra forma de trabalhar com ela. Porque às vezes nós insistimos numa coisa que a pessoa não consegue e muitas vezes conseguimos ajudar muito mais se reequilibrar, se conhecermos esses genes. Os genes são fantásticos. Eu, quando comecei a perceber mais desta, e o mais é relativamente pouco, desta área e esta área genética e tudo mais, eu fiquei fascinada, porque de facto acaba por nos dar aqui um mapa e também uma esperança muito grande, não é? Às vezes com hábitos saudáveis, e não é clichê, porque as pessoas depois dizem, tá bem, mas estas coisas das meditações e das coisas mais alternativas, não é clichê. A verdade é que isto funciona e quando vemos, de facto, cientificamente, há estudos, está aqui o mapa do corpo, está aqui a sua função genética, isto pode ser melhorado ou pode ser otimizado, é fantástico, é mesmo uma solução que para mim faz muito sentido em termos de intervenção. E é de facto, se todas as pessoas tivessem estas informações, e mesmo em termos da nossa medicina, a intervenção poderia ser bastante mais rica e, acima de tudo, preventiva. Essas pessoas poderiam viver, não é evitar as suas doenças, mas viver saudavelmente e sentirem que a vida vale a pena ser vivida porque acordam de manhã e têm vontade e têm esperança. Tudo isto começa ou nas emoções ou no nosso sistema nervoso central. Para mim, o ponto de partida é o que nós recebemos de fora, ativa o nosso sistema nervoso central e uma vez entrando cá dentro, há destas coisas. No teu caso, o ponto de partida é um bocadinho diferente, mas vai dar ao mesmo, é questão de nos sentirmos bem. Estamos mesmo quase a acabar, não sei se queres terminar, se gostavas de terminar com alguma coisa. Não, eu quero terminar primeiro quero dizer que algumas perguntas que se calhar não foram respondidas aqui, eu vou tentar responder durante esta semana, não sei se faço uns vídeos, sei lá, para ficar respondido, porque tem perguntas muito interessantes que se calhar não tocamos nelas, tenho que ver, eu escrevi aqui todas. Pronto, e dizer que estou entusiasmada com esta nossa parceria e espero que tenhamos conseguido passar a mensagem, que as pessoas tenham ficado pelo menos mais curiosas sobre o tema e mais alerta sobre esta ligação que há direta e é isso. Pronto, do meu lado, obrigada, adorei, eu própria fico sempre fascinada com as tuas partilhas e com o trabalho que é desenvolvido do lado e acredito nesta complementariedade e acho que isto, se houver interesse, podemos repetir estes lives, já para mangas, podemos definir tópicos, vamos abrir depois nos nossos Instagrams para perguntar às pessoas o que é o interesse e acho que isto foi um pontapé de partida para meu ver bastante interessante. Sim.
Sem dúvida, sem dúvida, vamos a isso. Aliás, é isso. Se quiserem sugerir temas sobre estes temas, esta questão, esta ligação direta, sugiram porque podemos fazer disto um hábito. Bom, Exato. Vamos começar a consumir informações que nos ajudem a digerir melhor os nossos dias e as nossas vidas. exatamente, é isso mesmo. Um beijinho grande. Obrigada eu, foi muito bom, gostei muito. Um beijinho e boa noite a todos. Tchau, tchau.